Já. Boa noite a todos, então, paz seja convosco, amém? Amados, pega nas tuas mãos a tua Bíblia, a tua espada, e abra ela no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 17. Hoje nós estamos, amados, na nossa quinta mensagem, onde nós estamos falando a respeito da armadura de Deus, e que você possa, a cada semana, estar aprendendo um pouco mais de Deus, está buscando um pouco mais de conhecimento e entendimento. E hoje nós vamos falar de mais uma peça dessa armadura que Paulo descreve no livro de Efésios. E semana que vem nós vamos estar finalizando em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 17, e a parte A deste versículo, que é a parte inicial. E a palavra ela nos diz assim: usem também o capacete que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas diga comigo assim: usem também o capacete da salvação. Amém? Fecha os teus olhos, abre a tua boca em oração. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e nós te glorificamos nessa noite. Nós te exaltamos, Deus, e a ti seja dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vem manifestar, Pai, o teu reino, Pai, sobre as nossas vidas. Vem manifestar, Pai, a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. E nós te glorificamos, Pai, porque mais uma vez nós estamos na tua casa. Mais uma vez, Senhor, nós estamos na tua presença. E nós te pedimos, Pai, ministra, Pai, poderosamente a tua palavra no nosso coração. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos nos revestir da tua armadura. Nós estamos aqui, Pai, porque nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual e a nossa vitória está nas tuas mãos. Então vem manifestar, Pai, vem manifestar, Senhor, a tua unção, o teu poder e a tua glória neste lugar. Vem manifestar, Senhor, a o teu poder e a tua glória sobre as nossas vidas, e vem, Senhor, nos cercar, Senhor, dá ordem ao teu exército de anjos, e cerca, Pai, este lugar, cerca, meu Deus, as nossas vidas, Pai, e nos livra, Senhor, de todo ataque, de toda obra maligna, de tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra a nossa saúde. Nós repreendemos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, e nós declaramos, Pai, a tua bênção, Pai, sobre este lugar, e que teu Espírito Santo faça uma obra maravilhosa. Vai abrindo a tua boca em oração, igreja, e vai declarando isso, que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na tua vida, que o Espírito Santo fale com você. Vai abrindo a tua boca e vai falando com Deus, vai pedindo que o Senhor venha ministrar nessa noite sobre a tua vida. Nós te glorificamos, Pai, nós te entronizamos, Deus, e nós declaramos: fala conosco, Pai. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos e humildemente eu te peço, Pai, usa-me, Senhor, como instrumento, e que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado e entronizado no nosso meio. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Amém? Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, qual é um dos grandes males, um dos grandes problemas dessa geração de agora? Quando nós vemos uma geração falar em depressão, em ansiedade, em distúrbios emocionais. Hoje, quando nós olhamos para isso, amados, e aí nós começamos a conversar, nós começamos a conhecer, e aí as pessoas vão dizer: eu estou tomando remédio para dormir, eu estou tomando remédio para me controlar, eu estou tomando remédio para mim ficar feliz, eu estou tomando remédio para mim conseguir controlar as minhas emoções. E hoje nós olhamos, amados, em uma geração que muitas vezes tem se tornado dependente de um remédio para poder estar bem, para poder ter uma vida normal. O que eu quero que você entenda, amados, que isso não é normal. E nós precisamos entender que nós precisamos vencer isso. O que eu quero que você entenda nessa noite, que basicamente tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, inicia aqui, ó. Diga assim: tudo começa na nossa mente. Começa como, pastor? Começa com uma ideia, começa com um pensamento que vem na nossa mente.
E às vezes, amados, vem um pensamento tão louco na nossa cabeça, uma coisa tão boba, tão idiota, e às vezes a gente começa a acreditar naquilo ali. Pensa, às vezes, num pensamento que não tem nada a ver, e aí vem aquilo na nossa cabeça e a gente, mas será que isso não é verdade? Mas eu acho que até isso pode estar acontecendo mesmo. E sabe o que acontece, amados, quando um pensamento desses entra na nossa cabeça, quando uma ideia dessas entra na nossa cabeça e nós alimentamos isso, isso desce para o nosso coração. E aí nós começamos a sentir algo dentro de nós. Então pode ter vindo um pensamento de medo, de abandono, de traição. E aí você começa a alimentar isso dentro de você, e você já começa a sentir, não, realmente está acontecendo. De repente o fulano está me traindo, não, de repente o fulano está falando mal de mim, de repente estão tramando contra mim, e nós começamos a imaginar um monte de coisa. E se nós não controlarmos o que estiver aqui, e nós deixarmos isso descer para cá, nós já estamos em risco. Porque muitas vezes, amados, uma pessoa, quando comete suicídio, ela começa com uma ideia: acho que a vida não tem mais sentido. E aí vem aquele pensamento na cabeça: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Aí vem aquele pensamento assim: nada dá certo na minha vida. Eu tento e as coisas parecem que não vão nunca dar certo. Por que continuar? Por que seguir em frente? Talvez fosse mais fácil eu colocar fim em tudo isso. E é só uma. Só que se a gente alimentar essa ideia, isso começa a se tornar um sentimento. Mas eu acho que eu tinha que fazer isso mesmo. E aí esse sentimento começa a crescer dentro de nós. Começa a crescer dentro do nosso coração. E chega a um ponto que a pessoa pode ir para a prática. Por causa de uma ideia que entrou na nossa mente, que foi alimentada, desceu para o nosso coração e foi à prática. Quantas atitudes, amados, essa questão do suicídio é só um exemplo para você identificar. Mas quantas ideias entram na nossa mente todos os dias, e ideias bobas, como eu falei, idiotas, que não tem sentido nenhum, e a gente acredita que é verdade. Coisas, amados, absurdas, que não tem possibilidade de ser verdade, e a gente diz assim: não, mas eu acho que é, isso me veio na ideia, eu acho que isso está acontecendo, e a gente passa a acreditar. E, amados, essas situações, quando elas entram na nossa vida, isso nos leva à destruição. Se nós não controlarmos, se nós não cuidarmos dos pensamentos, os sentimentos, isso pode nos levar à destruição. Isso pode levar à destruição de uma vida, isso pode levar à destruição de um casamento, isso pode levar à destruição de uma família, isso pode levar à destruição de sonhos, de projetos, de muitas coisas podem ser destruídas, simplesmente por causa de uma ideia. O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite, é que quando o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, e ele fala que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus, ele está falando que essa armadura na nossa vida, ela tem um sentido, e nós precisamos usar ela, e cada uma das peças, amados, que nós vamos colocando dessa armadura, nós vamos nos preparando, nós vamos nos fortalecendo, para conseguir enfrentar as lutas que nós vivemos no nosso dia a dia, amém? Hoje eu conversava com o Gustavo, e aí o Gustavo disse assim: na luta, pastor. E eu disse assim: luta diária, né? Porque todos nós temos, todos nós passamos, e muitas vezes, amados, essas lutas que nós estamos enfrentando, grande parte delas ainda são só aqui, ó, só na nossa mente. Não chega nem a ser um problema de verdade. Muitas vezes é só um pensamento que nós começamos a alimentar e achamos que é verdade. E aí Paulo nos diz: toma toda a armadura de Deus. E aí nós já falamos, amado, da couraça da justiça, do cinto da verdade.
Nós falamos das sandálias que protegem os pés. Foi falado, amado, semana passada sobre o escudo da fé, que nos serve de proteção. Mas agora hoje, amados, nós queremos falar a respeito dessa peça, o capacete da salvação. E o capacete, amados, na armadura romana, ele é usado aonde? Cabeça. Esse capacete, amados, ele era feito de ferro, de bronze ou de couro grosso com ferro para proteção. Quando o soldado colocava esse capacete na cabeça e ele ia para a batalha, se ele tomasse um golpe na cabeça, se ele tomasse uma espadada, uma lança, uma paulada na cabeça, esse capacete protegia o soldado. Mas se ele estivesse no campo de batalha, sem o capacete, na primeira pancada que ele tomasse na cabeça, ele caía. E quando ele caía, automaticamente ele seria derrotado. Só que hoje, amados, o que eu quero que você entenda uma coisa. Hoje nós não estamos num campo de batalha. Nós não estamos muitas vezes numa luta corpo a corpo. Hoje nós estamos numa luta aqui, ó, na nossa mente. E aí quando Paulo está descrevendo, você precisa tomar o capacete da salvação, você precisa usar, usem. Não adianta nada eu saber que existe o capacete da salvação se eu não usar. Todos os dias, amados, quando eu levanto, eu tenho que botar o capacete da salvação. Por quê? Porque todos os dias vai entrar pensamentos na nossa cabeça. E não adianta eu cuidar hoje, se amanhã eu me descuidar. Então todos os dias, Paulo diz, usem capacete da salvação. Todos os dias, amados, nós temos que estar com a nossa cabeça protegida. Por quê? Porque tudo começa aqui, nos nossos pensamentos. E aí, amados, muitas vezes nós não estamos usando. Muitas vezes nós não estamos colocando esse capacete na nossa cabeça. E aí a palavra agora nos diz que esse capacete, ele serve para a nossa salvação. Diga, o capacete serve para a nossa salvação. Uma ideia, como eu falei, uma ideia errada na nossa cabeça pode nos levar à morte. Uma ideia pode levar à destruição de uma família. Uma ideia pode levar à destruição de sonhos. Por causa apenas de uma ideia. E aí então, amados, nós temos que parar e entender. Se nós não nos protegermos, se nós não aprendermos a lidar com as lutas que nós todos os dias enfrentamos, nós seremos derrotados. E essa parte específica que Paulo está falando sobre a nossa mente, sobre a proteção da nossa cabeça, dos nossos pensamentos, aonde é o nosso raciocínio, aonde entram as nossas ideias, aonde se formam os nossos pensamentos, se nós não protegermos isso, talvez nós não tenhamos a salvação. Porque muitas vezes a pessoa um dia entregou a vida para Jesus Cristo, desceu as águas do batismo, está caminhando firme na igreja, aí um dia entrou um pensamento errado na cabeça dela, e ela diz assim, nunca mais bota os pés na igreja. E por causa de um pensamento, a pessoa perde a... Quantas pessoas nós conhecemos que já se desviaram por causa disso? Quantas pessoas que se afastaram de Deus, que pararam de andar com Deus, por causa de uma ideia, não, mas foi isso, e não tem nada a ver. Sabe, amados, coloca para nós lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, olha o que Paulo agora escreve para os coríntios, ele diz assim, ó, temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, presta atenção no alerta que o apóstolo Paulo está fazendo aos coríntios. A igreja que tinha tudo para ser a maior igreja da época, e estava totalmente perdida nas suas ideias. Uma igreja que estava corrompida, uma igreja que estava distorcendo o que a palavra estava ensinando, estava distorcendo o que Cristo tinha ensinado,
E uma igreja que tinha sido formada logo após a morte de Jesus, mas que logo na sequência começa a se perder. Paulo ele diz assim, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja, diga corrompida, diga a minha mente pode ser corrompida. Ele diz assim, e se afaste da simplicidade e pureza devida a Cristo. Quantas vezes, amados, nós já vimos regras, doutrinas e um monte de coisa sendo pregado, sendo ensinado e que não está na Bíblia. Tu tem que fazer assim, tem que viver assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí nós estamos fugindo da simplicidade e da pureza do Evangelho de Cristo. Cristo não veio para complicar a palavra, amados. Cristo veio para fazer para que a palavra se cumprisse. Só que preste atenção numa coisa, todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, amém? Deus criou todas as coisas, criou o Éden e lá colocou Adão, que fez do pó da terra. E aí Deus viu que Adão estava com uma vida muito boa, não estava nenhum problema. Ele disse assim, vou dar uma mulher para ele, amém? Amém, mulheres? Agora vocês ficaram quietinhas, né? Vamos acabar com a paciência desse homem aí, vamos com a paz dele. E aí Deus deu a mulher. Mas preste atenção, que quando Deus falou sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou, sabe para quem? Diga, para Adão. Agora chega a Eva, e um dia a Eva estava perto daquela árvore, e chega a serpente, e sabe o que a palavra diz? O texto diz assim, dele não comereis, isso Deus dizendo, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Essa foi a palavra que Deus disse para Adão, amém? Sabe o que a serpente disse? Ela disse assim, é certo que não morrereis. Deu só uma mudadinha. Deus disse, vão morrer, e ela disse, é certo que não morrereis. E isso foi o suficiente para que Eva caísse na lábia, pegasse o fruto e comesse, e depois chegasse para Adão e dissesse assim, come também. E ele foi lá mas ele sabia que não podia. Uma ideia que foi colocada na cabeça de Eva, que colocou na cabeça de Adão e que levou os dois ao pecado. E automaticamente os dois foram expulsos do jardim. Às vezes, amados, a ideia pode não entrar na tua cabeça, mas entra na cabeça do outro. E o outro vem e te influencia. E aí tu segue o que o outro falou e tu nem sabe se o outro está certo. E aí tu está comprando uma história como verdadeira, porque Eva chegou e disse assim, meu amado, come aqui o fruto, não vai dar nada. Não, mas Deus disse que ia dar. Não, mas não deu, aqui eu já comi, não aconteceu nada. Então vamos comer. E aí deu. Quantas vezes, amados, nós já fomos influenciados? Quantas vezes nós já fomos enganados? Por uma ideia, por uma palavra. E sofremos a consequência. O que eu quero que você entenda, que quando a serpente faz isso, ela entra onde? Diga, na mente de Eva. Quando o inimigo quer nos enganar, onde é que ele vai entrar em nós? Na mente. E aí muitas vezes nós vamos olhar e nós vamos dizer assim, eu podia ter um esposo melhor, eu podia ter uma esposa melhor, eu podia ter uma família melhor. Aí a gente começa a olhar para aquilo que tem e diz assim, eu acho que isso aqui não tem tanta importância não, eu acho que eu vou atrás de outro. É assim que começa um divórcio. O que eu quero que você entenda, amados, que a palavra está dizendo que assim como Eva foi enganada na sua mente, nós também podemos ter a nossa mente corrompida e nos afastarmos da simplicidade e da pureza de Cristo.
Por que nós temos que guardar a nossa mente? Porque muitas vezes, amados, uma ideia errada é o suficiente para nos destruir. E o que Paulo está descrevendo para os coríntios, amados, é isso. Muitas vezes, amados, uma palavra é suficiente para nos afastar dos caminhos de Deus. Muitas vezes uma palavra é suficiente para nos tirarmos daquilo que Deus quer para as nossas vidas. O que eu quero que você entenda, amados, que quanta ideia entra na nossa cabeça todos os dias. Quantos pensamentos entram aqui, todos os dias. E muitas vezes, amados, quantas palavras nós recebemos todos os dias, e são palavras de engano, e que se nós não cuidarmos, podem nos destruir. E foi apenas uma palavra. Alguém te falou uma palavra, e você resolveu acreditar. E aquilo depois você viu, o que eu fui fazer? Eu fui enganado e não me dei de conta. É isso, amados, que eu quero que você pare e pense nessa noite. Qual a primeira coisa que precisa mudar na nossa vida quando nós nos convertemos? Romanos capítulo 12, versículo 2, coloca para nós. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade. Paulo agora está escrevendo numa outra carta para um outro povo, dizendo: não se conforme com as coisas do mundo, não se conforme com a vida que você levava, não se conforme com as coisas que você fazia. Agora chegou o tempo de você ser renovado. A partir do momento, amados, que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que precisa mudar em nós é a nossa mente. Porque se a nossa mente não for renovada, se nós ainda continuarmos com a mesma cabeça, se nós ainda continuarmos com os mesmos pensamentos, nós ainda vamos continuar com as mesmas práticas, nós vamos ainda continuar com os mesmos pecados, nós ainda vamos continuar fazendo as mesmas coisas erradas. A primeira coisa que precisa mudar em nós, amados, é isso aqui, Sabe por quê? Porque se eu não mudar a minha forma de pensar, a partir do momento que eu me entrego a Cristo, eu ainda não me converti. O que significa conversão? Diga, mudança. Se eu vinha com uma ideia, se eu vinha com um pensamento, e agora eu entreguei a minha vida para Jesus, isso significa que eu preciso mudar. Se eu continuar vivendo da mesma maneira, se eu continuar olhando para a minha família da mesma maneira, se eu continuar com a mesma caminhada que eu tinha antes, isso significa que a minha vida não mudou em nada. Significa que eu apenas estou dentro de uma igreja. Significa que eu fui lá e tomei um banho numa piscina, mas não houve transformação, não houve renovação, não houve uma vida nova. E aí, amados, a palavra ela vai nos dizer que já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em. E se é Cristo que vive em nós, então agora nós temos uma nova mente. E se nós não entendermos isso, amados, se a nossa mente não mudar, se a maneira que nós estamos vendo as coisas, se a maneira que nós estamos enxergando as coisas, a maneira que nós estamos vivendo, isso não mudar na nossa vida, a pergunta é: que conversão nós estamos vivendo? Por que, amados, às vezes a gente olha e a gente pensa assim: por que tem umas pessoas que parece que Deus abençoa tão rápido? Ou por que tem algumas pessoas que parece que são tão abençoadas por Deus, são batizadas rápido no Espírito Santo? Por quê? Porque quando há uma mudança rápida, mudou, Deus está pronto para agir. Mas enquanto que não muda, parece que Deus está sendo impedido. E sabe quem é que está impedindo? Nós olhamos para a palavra e dizemos assim: não, mas eu acho que isso aqui eu ainda não estou pronto para fazer. Eu ainda não estou pronto para mudar isso aqui. Vamos esperar mais um tempo. Daqui mais um tempo eu mudo. Daqui mais um tempo eu vivo diferente. Sabe o que a gente vai fazendo? Adiando. Porque ainda a gente não mudou a nossa mente. Agora, quando a nossa mente muda,
Eu conversava essa semana com o Maninho, ontem com o Maninho, ou não foi, Maninho? Eu dizia assim, Maninho, a partir do momento que a gente sente o toque de Deus na nossa vida, de verdade, é possível continuar do mesmo jeito? Ele disse, não, não tem como. Sabe o que é isso? Conversão. É quando Deus chega e toca na nossa vida e nos diz assim, muda. E a gente diz, eu preciso dessa mudança. Sabe, chega um momento da nossa vida, amados, que nós temos que parar e olhar e dizer assim, a minha vida precisa de uma mudança. A minha vida precisa de uma transformação. Eu tenho que sair da mesmice que eu venho vivendo e preciso viver uma vida nova. E isso começa aqui, ó. Eu preciso uma vida nova. E quando eu entendo disso, quando eu entendo isso, eu não vou mais me conformar. Eu não vou mais me conformar com o pecado na minha vida. Eu não vou mais me conformar com um casamento destruído. Eu não vou mais me conformar vendo os meus filhos se perdendo. Não, eu não vou, não, para aí, isso tem que mudar. E aí eu começo a trabalhar, e eu disse, não, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar aqui, isso aqui precisa ser diferente. E aí, amados, quando nós começamos a mudar, a Bíblia diz que nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade, mas sem renovação, não tem como nós experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo começa por uma renovação, e essa renovação começa onde? Na nossa mente. Mas para você entender uma coisa, coloca para nós lá Lucas capítulo 6, versículo 43, olha o que Cristo diz, e olha a comparação que Ele faz. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que... Quando você chega diante de um pé de laranjeira, você espera colher o quê? Quando você chega diante de um pé de bergamota, você quer colher abacaxi? Dá para colher abacaxi no pé de bergamota? Dá para apanhar mamão num pé de abacate? Quando você chega e você olha para o pé, você diz assim, isso aqui é um pé de abacate, eu vou ter que acabar colhendo abacate. A palavra está dizendo, ó, porque cada árvore é conhecida pelo fruto que produz. Mas vamos lá, ó. Porque não se colhem figos em ervas daninhas, nem se apanham uvas em espinheiros. Próximo. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do... A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se não haver mudança, amados, as nossas atitudes vão nos denunciar. É o fruto. As nossas atitudes, amados, são o nosso fruto. As nossas atitudes, amados, que nós fizemos, elas falam muito mais do que as palavras que saem da nossa boca. Porque as palavras que saem da nossa boca, elas podem ser enganosas, mas as nossas atitudes, não. Aí é pelo fruto das nossas atitudes que nós vamos dizer quem nós somos. Nós vamos dizer se realmente fomos transformados. Nós vamos dizer se realmente fomos renovados. Nós vamos dizer se realmente agora já somos convertidos. É quando as pessoas olharem para nós e assim, o que aconteceu contigo? Tu está tão diferente. Não parece a mesma pessoa. E aí nós vamos poder dizer, mas eu não sou mesmo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Aquela pessoa que eu era, eu não sou mais. Porque Deus está trabalhando na minha vida. Amém? Entenda isso, amados, que a nossa boca fala o que está cheio nosso. Se nós não limparmos o nosso coração, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se nós não limparmos o nosso coração, se nós não tirarmos a ira, se nós não tirarmos a raiva, se nós não tirarmos os nossos medos, as ansiedades, as tristezas, as dores, se nós não limparmos o nosso coração, o que vai sair de nós? Só isso. Agora, quando nós limpamos o nosso coração, na realidade não é nós que limpamos,
Quem é que nos convence? Diga, o Espírito Santo. Aí ele vai olhar para a nossa vida e vai dizer assim: tira essa dor de dentro de ti, deixa eu tirar. Sabe aquela mágoa? Sabe aquela palavra que te ofendeu? Deixa eu tirar de ti. E aí nós vamos abrindo o nosso coração e nós vamos deixando Jesus nos limpar. E isso vai fazendo de nós uma nova pessoa. E aí, amados, as coisas começam a mudar. Aí as pessoas começam sim olhar para nós e dizer assim: nossa, o jeito de falar está diferente, o jeito de agir está diferente, a família mudou, está diferente. Mas eu quero te dizer uma coisa, que nem todo mundo vai gostar do que Deus vai fazer na tua vida. Você pode estar vivendo o melhor de Deus, e ainda vai ter gente que vai apontar o dedo e vai te dizer que você está errado. Você pode estar vivendo o melhor momento da tua vida na presença de Deus, e vai ter os críticos de plantão, que vão dizer assim: ele virou fanático, agora só quer saber de Deus, agora só quer saber de igreja, antes não saía para lugar nenhum, agora não sai de dentro da igreja. Sempre vai ter quem vai te criticar. Então aprenda uma lição: não pense que porque Deus está te abençoando que você vai agradar todo mundo. Tem muita gente que vai ficar triste com o que Deus vai fazer na tua vida. Tem muita gente que vai ficar com raiva quando Deus te abençoar. Mas aprenda, foque no Senhor, viva pelo Senhor, busque no Senhor. É isso que nós temos que entender, amados. Isso é uma mente renovada, isso é uma vida transformada. É nós deixarmos, sim, isso aqui ser mudado. E quando a nossa mente muda, o nosso coração muda. E quando o nosso coração muda, as nossas atitudes mudam. E aí as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: está produzindo um bom fruto. Não é mais a mesma pessoa. Isso precisa acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias, amados, nós temos que buscar isso. Todos os dias, amados, nós temos que estar prontos para enfrentarmos o que o inimigo faz. Sabe por quê? Todos os dias a nossa mente é bombardeada pelo inimigo. E aí a Bíblia diz: com setas, com dardos inflamados, com pensamento negativo, com desânimo, com tristeza, com raiva, com inveja, com ciúme. E todos os dias o inimigo está lá na nossa mente aqui, ó, botando um monte de coisa. Sabe para quê? Uma hora ele acredita, uma hora ela vai escutar o que eu estou colocando na mente dela. E aí chega um momento, amados, que se nós não nos cuidarmos, aquilo que o inimigo colocou na nossa mente, nós vamos achar que é uma verdade. E sabe o que é o pior de tudo? É nós vivermos uma mentira achando que é uma verdade. É nós vivermos o erro achamos que estamos fazendo a coisa certa. É nós viver o pior dessa terra achando que estamos certos. É saber, amados, que Deus tem o melhor para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos nos contentando com o pior, porque o inimigo chega e diz assim: você não merece ser feliz, você nasceu para sofrer, na tua vida tudo dá errado, te acostuma, isso é a tua vida. E sabe o que é o pior? É quando nós acreditamos nisso. É quando o inimigo começa a bombardear a nossa mente tanto, que a gente diz assim: não, é isso aí mesmo, nada dá certo e essa é a minha vida, eu tenho que me acostumar. Sabe aquela velha história: eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim? A síndrome da Gabriela? Quem a conhece? Tenha cuidado, hein? Começa a mudar. Porque se o inimigo está te dizendo que você é um derrotado, Deus está te dizendo que você é mais que vencedor. Se o inimigo veio para roubar, matar e destruir, Jesus disse que ele veio para te dar vida e vida em abundância. A pergunta é: nós estamos acreditando em quem? Nós estamos vivendo o que na nossa vida? As mentiras que o inimigo está colocando? Ou as promessas que estão na palavra de Deus? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos buscando? Nós vamos ver a nossa vida pessoal ser bombardeada, nós vamos ver a nossa fé
Quem é que já pensou em desistir de Deus depois que desceu as águas? Pelo menos um ou dois corajosos teve coragem de levantar a mão. Já pensou em desistir? Que às vezes a gente olha e diz assim, bah, parece que está pior do que estava. Parece que a minha vida agora está tendo mais problema, então acho que eu vou desistir. Não adiantou eu ir para a igreja, não adiantou. Porque sabe o que muitas vezes as pessoas acham, amados? Eu vim para a igreja e os meus problemas acabaram. Nunca mais vou ter problema, agora é só um mar de rosa, agora tudo vai dar certo. Aonde está isso na Bíblia? Está na Bíblia isso? Não, na Bíblia está dizendo que nós vamos passar por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Não te entrega para as lutas, não te deixa ser derrotado pelo inimigo, mas renova a tua mente e viva o que Deus tem para você. É isso que nós temos que entender, amados. A nossa fé vai ser bombardeada para nos fazer desistir. E aí a gente vai dizer assim, não, a igreja não está me ajudando, não, a igreja está me fazendo mal, esse pastor é louco demais, grita demais, vamos procurar um mais calmo. Aí quando vê, pega um pior ainda, grita mais ainda. Sabe o que é isso, amados? É o inimigo trabalhando na nossa. E muitas vezes você está aqui dentro da igreja, escutando a palavra de Deus, e o inimigo está trabalhando na tua mente. Dentro da igreja. E o inimigo dizendo assim, isso aí que esse pastor está falando não é verdade. Aí você já fica pensando assim, bah, acho que esse pastor está meio fora da casinha mesmo. E o inimigo, yes, consegui enganar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é o pai da... E muitas vezes nós estamos acreditando no pai da mentira. E não estamos acreditando no nosso Deus. Muitas vezes, amados, o inimigo só está colocando uma mentira na nossa mente. Só uma mentira. E é o suficiente para nos destruir. Só porque nós acreditamos em uma mentira. Quando, amados, nós entendemos isso, nós vamos olhar e nós vamos perceber uma coisa. Por que hoje tem tanto cristão, tantas pessoas que se dizem cristãs, mas com a sua vida derrotada? Quantas pessoas você conhece que estão em Cristo, mas estão com a sua vida destruída? Casamento destruído, família destruída, tudo destruído. E aí a pergunta é, por quê? O que está acontecendo com essa pessoa? Muitas vezes está faltando uma peça. Está faltando colocar o capacete da salvação. Sabe para quê? Para o inimigo parar de colocar pensamento bobo na tua cabeça. Ideias que te fazem duvidar da palavra. Ideias que muitas vezes nos levam a pecar, ao invés de ser fiel a Deus. Ideias que muitas vezes nos fazem desobedecer a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus está nos dizendo, faça isso, e a gente diz assim, não, mas eu acho que não preciso fazer. A Bíblia está dizendo, isso é o que Deus espera de ti, e a gente diz assim, não, mas eu acho que eu vou fazer diferente. Sabe por quê? Porque o inimigo está colocando uma ideia na nossa cabeça. E aí muitas vezes a gente está dentro da igreja, e o inimigo trabalhando aqui, ó. A gente está com o corpo aqui, mas a nossa mente é o inimigo que está comandando. Na nossa mente é o inimigo que está dizendo, isso aí não é para ti. Essa vida abundante que o pastor está falando, não, isso não é para você. Essa vida feliz que o pastor está pregando, isso aí é só na Bíblia. Ah, os milagres que a Bíblia descreve, não, isso foi só lá no tempo de Jesus, agora não acontece mais. Esquece. Hoje, amados, antes do culto nós conversávamos, estava eu, Marcos, o Dene. Quantas pessoas hoje, amados, vivem achando que o maior milagre é as bênçãos que recebem aqui na terra. E esquecem que o maior milagre da nossa vida é a nossa salvação. Quantas pessoas trocam a salvação por uma cura? Trocam a salvação por um bem. Trocam a Cristo por uma vida melhor. E esquecem, amados, que
nós podemos ser curados, nós podemos ser libertos, nós podemos ser prósperos e ir parar no inferno. E aí a cura não adiantou de nada, a libertação não adiantou de nada, e a prosperidade não adiantou de nada. Porque se nós não formos salvos, adiantou do quê? De nada. E quantas vezes o inimigo está colocando isso na nossa mente, e nós estamos acreditando? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, olha o que Paulo agora diz para Filipenses, presta atenção, agora é para outra povo, para outra igreja. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha o que Paulo está nos dizendo, amados. Olha o que Paulo está nos dizendo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O divórcio é verdadeiro? O adultério é verdadeiro? Hein, igreja? Pois é. Então, quando vai contrário ao que a palavra de Deus está me dizendo, é mentira. E eu tenho que aprender a viver pelo que é verdadeiro. Amém? Aí a palavra diz assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, honrar pai e mãe, é respeitável? Respeitar professor no colégio, é respeitável? Respeitar a brigada, a polícia, é respeitável? Então faça, acabou. Ele está dizendo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. E aí a Bíblia diz que Deus é amor, mas é justiça. O que é certo, o que é errado é, acabou. Aí ele vai seguir dizendo, tudo que é puro, tudo que é amável. Jesus Cristo não resume a palavra de Deus em 2 versículos que se refere a amor? Ama a Deus e ama como a ti mesmo. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Te coloque em pé. A pergunta que eu faço para você, amados, antes de nós orarmos: o que está ocupando os teus pensamentos? O que hoje ocupa a tua mente? Hoje os nossos pensamentos estão voltados para o quê? Estão voltados para as nossas necessidades? Estão voltados para as coisas materiais? Estão voltados para as coisas terrenas? Aonde está o teu pensamento hoje? Ou o teu pensamento está no reino? Ou o teu pensamento está na presença do Senhor? Ou o teu pensamento está em buscar o Senhor, em ser fiel ao Senhor, em obedecer ao Senhor, em viver pela palavra do Senhor? Aonde está o teu pensamento? Ali vai estar o teu coração. Se o nosso pensamento, amados, está em Deus, então nós estamos no caminho. Mas se tem outras coisas ocupando isso aqui, então nós temos que acender uma luz de alerta e examinarmos a nossa vida e começar a dizer assim: Senhor, sabe como é que você elimina um pensamento bobo que entra na tua mente? É muito simples. Quer aprender? Quando entra aquele pensamento bobo na tua cabeça, é só você dizer assim: está repreendido isso, eu não acredito nisso, sai da minha mente. E quando você fizer isso, aquilo ali vai desaparecer. Agora, se entra um pensamento negativo na tua cabeça, tu começa: pois é, eu não tinha pensado nisso, mas até que pode ser verdade mesmo. E aí a gente começa a imaginar. E aí a imaginação do ser humano vai longe. Como diz o ditado, tu consegue enxergar chifre em cabeça? Pois é. A gente vê coisas que não existem e crê que existe.
O que hoje está ocupando a tua mente? O que hoje tem sido os teus pensamentos? Sabe, amados, por que tem pessoas que são inconstantes? Que é altos e baixos. É porque a mente, ela, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, e o inimigo está sempre assim, ó, uf, uf, uf. E aí a pessoa dá um passo para frente, 2 para trás. A pessoa um dia está feliz, no outro dia está de beiço espichado, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém. Aí o que eles dizem? É bipolar. Precisa de um remedinho para regular. Desculpa, amado, se de repente você se enquadra nisso. Mas o que eu estou te dizendo é que Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar teu coração. Eu preciso de um remédio para ser feliz. Jesus Cristo é o remédio que você precisa. Ele morreu numa cruz, Ele conquistou tudo numa cruz para que você fosse feliz. Então você não precisa do remédio, você só precisa de Jesus. Mas precisa crer que Ele é o remédio para a tua vida. Enquanto que você acreditar que uma fluoxetina é melhor do que Jesus, ela vai ser. Enquanto você acreditar que um Rivotril é melhor do que Jesus Cristo, ele vai ser. Enquanto você acreditar que você precisa de um remédio para se manter estável, o remédio é o que vai te controlar, não vai ser mais Deus. Agora, quando você decidir que é Jesus que está no comando da tua vida, você vai ver essas coisas sendo eliminadas da tua vida todos os dias. Todos os dias. Essa semana nós estávamos na casa de paz e nós vimos o testemunho da Juliane, dizendo: me libertei de tudo aquilo que eu tomava para depressão, hoje eu só tenho Jesus na minha vida. Não precisou de remédio, ela precisou só de Jesus. Feche os teus olhos. O que hoje está ocupando o teu pensamento? O que hoje muitas vezes está fazendo de você uma inconstância, fazendo com que você não consiga perseverar? Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra. Você não sabe que decisão tomar, que caminho seguir. E o Senhor está te chamando nessa noite para te dizer: ei, coloca o capacete, guarda a tua mente das setas, dos dardos inflamados, dos pensamentos, das mentiras de Satanás, e deixa eu cuidar da tua vida. O Senhor está te chamando nessa noite, o Senhor está falando com você nessa noite, para mudar a tua mente. Ele quer começar a mudar a tua mente. Ele não quer mais que você se conforme com uma vida de derrota. Ele não quer mais que você se conforme com uma vida de pecado. Ele não quer que você se conforme com a mentira, com o engano. Ele quer que você viva pela palavra, que você viva as promessas que Deus tem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua presença. E eis aqui, Senhor, a tua igreja que se coloca diante do Senhor, que abre, Senhor, o seu coração, que abre, Pai, nessa noite a sua mente, para que o Senhor entre. E eu te peço agora, Senhor, toca na mente de cada um dos teus filhos, toca na mente, Senhor, dessas pessoas agora, em nome de Jesus Cristo. E todo pensamento negativo, toda ideia, toda mentira de Satanás, tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo conseguiu colocar na mente dessa pessoa, eu repreendo agora. Toda seta que o inimigo conseguiu usar na mente para causar uma enfermidade, para causar uma tristeza, para causar uma depressão, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, está fazendo e agindo na mente dessa pessoa, escravizando essa pessoa, através de pensamentos negativos, de pensamentos destrutivos, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. E eu te peço agora, meu Deus, toca nessa mente, liberta essa mente agora. Liberta essa mente agora em nome de Jesus Cristo. E manifesta o teu reino e a tua glória sobre essas vidas, em nome de Jesus.